Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, como na terça-feira, continuaremos no Evangelho de Marcos. Hoje, no capítulo 10, a partir do verso de número 23. Lembrando que os versos de 17 a 22, Jesus estava conversando com aquele homem rico. E aqui continua basicamente a história. O texto diz: Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados por essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. É interessante anotar que Jesus, primeiro ele especifica, ele diz para os discípulos como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Nessa hora os discípulos devem ter pensado: bem, para nós é fácil, nós somos pobres, mas o mestre está dizendo que é difícil para os ricos entrarem no reino dos céus. Aí, Jesus, sentindo isso, ele generaliza. Ele faz questão de dizer, não mais para os ricos, ele diz que como é difícil entrar no reino de Deus. Não só para os ricos, mas para todos. E aí Jesus ainda faz alguns complementos. Ele vai dizer que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E Jesus, quando ele fala isso, que é difícil não só para os ricos, mas para todos entrarem no reino dos céus, os discípulos perguntam: quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Se é tão difícil assim, quem pode ser salvo? Ora, por méritos pessoais, por méritos próprios, ninguém consegue entrar no reino dos céus. Ou seja, é impossível para o homem. Para o ser humano é impossível. Nenhum de nós é bom o suficiente para entrar no reino dos céus. O escritor norte-americano Mark Twain, ele dizia que se a entrada no reino dos céus fosse por merecimento, o seu cachorro iria, você não. Então, para o ser humano é impossível. Nós só entramos no reino dos céus pela graça, é mediante a fé pela graça de Jesus Cristo. A não ser por ele, é impossível, simplesmente impossível. Eu sempre brinco, que muitas vezes as mães mentem, elas dizem: filhinho, se você for bonzinho, papai do céu te ama. Não, nunca vai ser bonzinho. Papai do céu nos ama porque ele é bonzinho. Ele é bom, ele é bom. Nós nunca seremos bons de maneira nenhuma. E é interessante que nesse diálogo, ao ver que é difícil entrar no reino dos céus, que os ricos não entrarão no reino dos céus, que não é que não entrarão, que é muito difícil para eles, Pedro começa a dizer para Jesus: Senhor, olha, e nós? E nós, Senhor? Nós deixamos tudo para seguir-te. Ou seja, Pedro, ele está tentando ver o que Jesus vai falar para ele. Olha, a gente deixou tudo, Senhor. Aí Jesus olha para ele e fala: meu filho, não há quem tenha deixado casa, campo, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, que não vai receber tudo em dobro ainda nessa vida. Com perseguições. Essa perseguição aqui dá uma chacoalhada, Precisava disso, mas vai acontecer. E Jesus faz questão de dizer que isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E o último versículo, Jesus diz: olha, contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Ou seja, não tem mérito, não tem hora de chegada, tem o amor de Deus. Esse amor incondicional de Deus. É esse amor que nos garante a entrada no reino dos céus.
É difícil um rico entrar no reino dos céus, mas é difícil para qualquer um. Humanamente falando, nós não conseguimos. Ninguém é bom o suficiente para entrar no reino de Deus, mas a misericórdia de Deus nos alcança. Tenham uma boa noite, fiquem em paz. Amanhã Lucas estará com vocês e eu volto na semana que vem. Fiquem em paz, que Deus nos abençoe. Tudo de bom.